Então, meus irmãos, Estudo Bíblico Sena 2024, Base da Fé Cristã, aula de número 6, texto base, 2 Timóteo 3,16, leremos juntos, 1, 2, 3 e... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A aula de hoje é: o que são anjos, Satanás e demônios? Vamos lá. Meus irmãos, algo que nós sabemos, e a palavra nos mostra várias e várias vezes, é que existem criaturas espirituais, né? E as criaturas espirituais que existem hoje, todas são criação de Deus. Os demônios foram criados por Deus? Foram. Uau, mas foram, né? Eles foram criados por Deus por quê? Porque nós sabemos que eles eram anjos no céu antes de caírem, né? Então todas as criaturas espirituais que existem, Deus criou. Aí, meus irmãos, que entra esse negócio de alegorização que eu falei no início, né? Porque tem gente que começa a inventar demônio que está fora da Bíblia, né? Isso daí, muitos demônios que foram inventados, que são, né, que têm nomes para eles, não estão na Bíblia não estão na Bíblia, né? Nem tudo está na Bíblia. Aquilo que está na Bíblia a gente lê, a gente vê, né? A gente vê falando, por exemplo, que os próprios fariseus, um momento, pegam e chamam Jesus de Beelzebu, dando um exemplo, né, que é o nome de um demônio, né? Mas esse Beelzebu foi criação de Deus. Por quê? Porque era um anjo que estava no céu antes de cair, entende? Então, nesse sentido, todo aquilo que nós entendemos como criaturas espirituais, aquilo que nós não vemos, é criação de Deus. Satanás pôde fazer novos demônios? Não. Satanás não tem poder de criação, de criar algo do zero. Satanás não tem esse poder. Nunca teve, nunca terá. Ok? Satanás, ele não tem esse poder. Então, tudo que existe, né, de criaturas espirituais, chamados de anjos e demônios, foram criados por Deus. Né, o Satanás, né, o próprio ali, né, ele mesmo um anjo mau, né, considerado como o chefe dos demônios, né. Então ele também foi criação de Deus, né, o qual nós nomeamos de Lúcifer, né, que quer dizer luz, de certa forma, né. Sim. Uhum, sim. Está escrito. Está escrito. Satanás nós vemos escrito, né? Na Bíblia. Algumas boas vezes a gente lê o nome Satanás escrito na Bíblia, né? Lúcifer, minha irmã, agora eu não me recordo. Eu não me recordo agora se está escrito lá em Isaías, se eu não me engano. Só deixa eu recordar aqui. Você tá olhando aí, né, amor? Só um instante, irmãos. Não, mas não, eu acho que não mesmo. Não. Você estava roteando para mim, você parou, né, de rotear. Eu queria olhar. Uhum. Uhum. Deixa eu pegar um negócio aqui. Espera aí só. É porque é isso que significa mesmo esse nome, mas só deixa eu olhar um negócio aqui. Não.
Exatamente. Lá em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19, né, nem precisa abrir, mas só para vocês poderem me ouvir, diz assim, ó, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, o que acontece? Realmente, a palavra Lúcifer não tem na Bíblia, não existe essa palavra, né? Tem a tradução, né? Eles retraduzem como Lúcifer, né? que traz essa ideia dessa estrela brilhante, né? Mas então esse ponto de chamar, né? O Satanás, né? O príncipe o rei dos demônios, vamos dizer assim, né? De Lúcifer, isso daí é algo pós-bíblico, certo? É algo pós-bíblico, é algo que a gente encontramos depois, né? Exatamente. Então é a tradução, mas na Bíblia de forma específica a gente não encontra essa palavra, certo? Então a gente chama de Lúcifer, né? É o chefe dos demônios, né? O rei do inferno ali. Mas de certa forma, como nós sabemos se esse é o nome ou não? Não tem nada específico, ok? Mas nós entendemos o que é Satanás. Tanto faz que quando Jesus é tentado no deserto, ele é tentado por quem? Por Satanás, que a palavra nos diz, né? Não traz um nome específico, né? Não é Zé, não é João, é Satanás. Que no caso ele está sendo tentado por aquele que domina tudo, né? Jesus ele é tentado realmente por aquele que comanda todas as coisas, né? Que é Satanás, cuja a gente, né, traz aí como a gente trouxe a nomenclatura de Lúcifer, né? Então, meus irmãos, é sobre isso que a gente vai dar uma pincelada hoje, né? Compreender um pouco mais sobre tudo isso à luz da palavra. Então, começando aí pelos anjos, né? Começando pelos anjos. O primeiro pontinho diz aí, ó. Os anjos são seres espirituais, criados e dotados de julgamento moral e elevada inteligência, mas sem corpos físicos. Então os anjos são criação de Deus. Mas quando que Deus criou os anjos, não cabe a nós sabermos. Nós entendemos que Deus criou os anjos antes de criar todas as coisas, ok? Antes de nós sermos criados, antes do mundo ser criado, antes de Gênesis 1, é onde os anjos foram criados, certo? Então uma coisa que a gente entende é que eles são dotados de julgamento moral. Eles têm uma moral, eles são dotados desse julgamento moral, eles têm um julgamento moral. Nós sabemos isso quando nós olhamos, principalmente para aqueles anjos que caíram do céu, né? Eles têm um julgamento moral, eles têm um entendimento das coisas, do que é bom e do que é ruim. Antes mesmo, né, de todas as coisas serem criadas, eles já tinham esse entendimento moral, de certa forma, do que é bom e do que é ruim, né? E a gente entende que eles têm uma elevada inteligência também. Isso nos é compreendido através da própria palavra, porque a gente vê que Deus em alguns momentos envia anjos, né, para falar com os homens, para trazer algo da parte de Deus. E a gente vê a fala apurada deles, a inteligência deles, a maneira como eles se comportam diante do homem, mas sem corpos físicos. Ok? Os anjos, eles não são detentores de corpos físicos, assim como eu e você. Por mais que... Exatamente. Exatamente. Mas eles não têm um corpo físico. Deus, nesses momentos, os dá um corpo físico. Por quê? Porque eles estavam como homens ali naquele momento, certo? A gente vê até que 2 anjos e o próprio Deus comem à mesa com Abraão, certo? Antes de irem para Sodoma e Gomorra, ali são 2 anjos e o próprio Deus comendo com Abraão, e depois esses 2 anjos eles continuam a caminhada para Sodoma e Gomorra. O que acontece? Deus deu a eles corpo mortal naquele momento, um corpo assim como o meu, assim como o seu, mas eles não são como nós, ok? Tanto faz que em vários momentos da palavra, quando as pessoas se encontram com anjos, o que elas fazem? Elas se chocam, né? Elas se lançam no chão, elas ficam perplexas. Por quê? Porque é diferente daquilo que nós somos. Vou dar um exemplo aqui, né? Quando as mulheres vão ali ao encontro da sepultura de Jesus, elas chegam ali e a palavra nos diz o quê? Que
que ele era como um raio, né? Aquele que estava ali diante delas, né? Ali na entrada da sepultura de Jesus, onde Jesus foi sepultado, né? E aí naquele momento o que elas fazem? Elas ficam em choque, e os guardas que estavam ali também, a palavra nos diz que eles ficaram brancos, que eles ficaram em choque com aquilo que eles viram, né? Porque era a aparência como de um raio que desceu do céu e falou com aquelas mulheres. Um outro momento, né? Um dos profetas, né? Aquele anjo desce do céu e toca na boca do profeta, né? Naquele momento, o profeta ele fica em choque, porque aquilo que ele vê não é semelhante a nós. Exatamente. Um anjo, exatamente. E provavelmente não era um anjo, porque a gente está acostumado a pensar o quê? Um anjo, um homem, né, de cabelo enroladinho, bem lindo e com umas asas bem lindas, né? Mas, meus irmãos, a palavra não nos fala sobre isso. A palavra não nos mostra isso. Uhum. Joia, exatamente. Lá em Tobias, que é um dos livros, né, extra-bíblicos, né, que a gente tem aí como deuterocanônicos, né? Ele não é um livro canônico. Mas o livro de Tobias, nesse sentido, a gente pode analisar e falar assim, beleza, apareceu ali para Tobias, né, algo dessa forma. Mas a gente não pode pegar o livro de Tobias e falar assim, não, está totalmente certo. Por quê? Porque não é um livro que, no final das contas, se tornou canônico para nós, né? Então, é algo que provavelmente não seja uma verdade, entende? Uma verdade indiscutível. Esse, como tantos outros livros que nós encontramos aí na Bíblia católica, que não tem na nossa Bíblia protestante, né? Tem alguns livros assim fora, que são esses livros extra-bíblicos para nós, que nós encontramos até esses pontos, mas nós não podemos saber se realmente é verdade ou não. Porque nós encontramos até livros, né? Como em Daniel tem a continuidade, que é Abel e o dragão, por exemplo, né? Dizendo que houve um dragão em certo tempo. Gente, isso não tem tanto cabimento, né? Isso são criações místicas que sim, foram histórias criadas pelos próprios judeus para talvez tentar trazer alguma análise ou alguma visão dentro de uma ideia. Mas nós não podemos tirar como uma verdade indiscutível. Por exemplo, aquilo que nós lemos no livro de Tobias. Certo, irmã? Mas sim, os anjos eles se aparecem como de formas bonitas, né? Como a gente acabou de ler, como a gente viu, por exemplo, em Gênesis, né? Ou como a gente provavelmente pode ter acontecido em outros momentos, quando outras pessoas encontram também com anjos, e a gente vê isso várias vezes em Gênesis, né? Alguns momentos que são encontros ali com anjos ou com o próprio Deus, né? O próprio Deus, quando ele luta com Jacó no val do Jaboque, lembra lá quando Deus luta com Jacó? Deus estava como? Em figura humana, certo? Deus, o próprio Deus estava em figura humana quando luta com Jacó no val do Jaboque. Então sim, existe essa probabilidade dos anjos sim, eles aparecerem como homens, mas eles não têm corpos físicos como os nossos. Ok? E continuando aí, ó, eles são guerreiros de Deus, e como um grupo são muitas vezes denominados de hostes ou exércitos do céu. Eles nem sempre existiram, ok? Por quê? Porque eles também são criação. Então não quer dizer que eles sempre existiram, eles são criação de Deus. Mas são parte do universo que Deus criou, certo? Esdras afirma isso quando diz acerca de Deus: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Sim, irmã. Foi um homem, exatamente. 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 Então a gente tem o livro de Esdras, né? De Esdras ou Esdras. Se você olhar aí no seu índice da Bíblia, bem lá no iniciozinho, lá tem o índice da nossa Bíblia, né? Aí você vai ver lá, né, que tem o livro de Esdras e Neemias. Esdras, ele foi quem? Ele foi um daqueles que trouxe Israel de volta do exílio babilônico, certo? Então o que acontece? Foi com Esdras, e claro, outros homens, mas ele foi aquele que
organizou a reconstrução do templo em Israel. Porque o povo, né, Nabucodonosor, ele veio, 70 anos antes, ele veio e destruiu Jerusalém, destruiu Israel e levou o povo para o cativeiro. Aí a gente lê isso muito bem ali no livro de Daniel, né, de Nabucodonosor, a história de Nabucodonosor, né, a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, tudo isso a gente lê ali no livro de Daniel. Aí 70 anos depois, Esdras é um daqueles israelitas que é chamado por Deus a voltar para Israel, certo? E ali eles começaram a reconstrução, né, de Jerusalém, reconstrução de todo Israel. Joia? Então Esdras, ele foi aquele que foi um dos líderes para a reconstrução do templo. O templo ali. Então lá em Neemias 9,6 diz isso: ó, só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Quando ele está falando sobre isso, o que ele está falando? Que Deus fez os céus dos céus, e Paulo também fala sobre isso, né? Paulo, ele diz que ele teve visões que ele nem poderia mesmo escrever, porque ninguém entenderia, né? E que existe mais de um céu. Ele vai trazer sobre isso, né? Que ele foi até o terceiro céu, né? Paulo, ele vai escrever sobre isso. E aí, aqui ainda a gente vê, né, em Neemias 9,6, que é uma fala de Esdras, que ele diz ainda, né, que tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército. Ele está dizendo o quê? Sobre o exército dos céus. Ele está falando sobre os anjos, né? Os anjos, essas hostes ou exércitos do céu, que são tudo criação de Deus. Ok? Então, meus irmãos, uma vez que os anjos eles são espíritos, isso nós vemos lá em Hebreus 1,14, né? E é o que a gente já está marcando aí. Eu vou até abrir e ler para os irmãos. Caso vocês queiram abrir, tudo bem. Caso não, não tem problema. Mas lá em Hebreus 1,14 vai dizer assim, ó: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aí, né, o escritor de Hebreus ele está falando sobre os anjos, e ele está falando que os anjos eles são que espíritos, né? Isso que ele está falando aí para nós. É nisso que eu quero focar, né? Os anjos eles são espíritos, né? Eles não possuem corpos físicos, porque é como o próprio Jesus disse lá em Lucas 24:39, né? Jesus ele diz assim: um espírito não tem vistos normalmente, a menos que o Senhor abra os olhos, abram os nossos olhos. Então a gente não vê, a gente não consegue enxergar, né, os anjos, nós não enxergamos Satanás, nós não enxergamos essas coisas, a não ser que o próprio Deus abra os nossos olhos para que nós possamos ver essas coisas, ok? E aí, meus irmãos, se tem uma coisa que eu tenho convicção é que eu não quero que Deus abra meu olho para nada. Eu não quero ver anjo, eu não quero ver demônio não, porque eu acho que eu ia ficar com medo. E está rindo aqui, né? E está rindo aqui, brincando, né? Porque é algo realmente diferente de tudo aquilo que a gente possa imaginar, né? Por mais que o anjo é algo celestial, né? É algo muito além daquilo que a gente possa imaginar, né? Pode ser até bonito, né? Pode ser muito bonito, mas olha, eu prefiro não ver não, porque eu acho que ali ia ser um teste para o meu coração. Uhum. Uhum. Aí, olha para você ver. Foi, exatamente, foi Elias, né? Exatamente, foi Eliseu, né? Com Geazi, né? Quando ele pede para abrir os olhos de Geazi, Geazi vê, né? E eu não queria ver não, né? Eu queria ficar bem de boa, né? Ajudou ele no carro, exatamente. Aham. Ali no momento foi, né? Porque quem tocasse no exército ia morrer naquele momento, né? Naquele momento valeu a pena, mas eu acho que eu não vou estar numa guerra dessa, né?
Não quero ver. A gente está brincando aqui, né? Faz parte. E aí, a gente vê aqui, né? Que, portanto, né? Mesmo que a gente precise disso, nem é só mesmo se Deus abrir os nossos olhos que nós veremos, né? Mas, né, entretanto, todavia, né? Os anjos, eles não podem realmente aparecer, eles não vão nos aparecer se Deus não quiser, né? É apenas mesmo realmente se Deus quiser que eles vão nos aparecer, né? Assim como foi quando eu disse, né? Lá em Mateus 28:5, quando aquele anjo aparece para as mulheres ali diante do túmulo, né? Deus quis que aquilo acontecesse, que elas vissem, e isso foi totalmente necessário. Foi necessário que elas vissem para que elas pudessem realmente entender e crer que Jesus estava, que ele ressuscitou, né? Que ele ressuscitou. Então, continuando, o próximo pontinho diz aí, ó: os anjos demonstraram julgamento moral quando pecaram e foram expulsos do céu. Isso está lá em 2 Pedro 2,4. Lá em 2 Pedro 2,4 fala sobre isso. Diz assim, ó: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Ok? Então, aí é um ponto que Pedro está falando sobre isso, né? E Pedro, olha para você ver, meus irmãos, Pedro, ele compara tudo que vem do inferno com os falsos profetas. É isso que ele está fazendo aqui. Pedro, ele compara um demônio a um falso profeta. O falso profeta é a quem? É o que prega mentira, né? Quem prega aquilo que é fora da Bíblia, que ensina falsos testemunhos, que traz mentiras para a igreja. Então Pedro, ele compara os falsos mestres, o caráter dos falsos mestres, né? Tudo isso, as obras deles, com aquilo que os demônios fizeram e fazem. É forte, né? Por isso, meus irmãos, né? Que quando a gente vai pregar, ou quem está à frente, tem que ter muito cuidado. Tem que levar uma vida de santidade. Porque se a gente não tiver uma vida de santidade, a gente leva as ovelhas do rebanho do Senhor para longe dele, e o pior de tudo, né? A gente vai sofrer muito. Então a palavra nos mostra isso. Com certeza, irmão. Uhum. Exatamente. Exatamente. Ele, ele foi polêmico, né? Ele teve as polêmicas dele, mas assim, polêmicas essas que, se a gente parar para analisar, nós também já tivemos elas em nosso coração, né? Mas a gente vê que no final das contas, no ano 70 depois de Cristo, Pedro ele morre, né? Ele morre no madeiro, assim como Jesus, de cabeça para baixo, né? Ele é crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz assim: eu não posso ser morto da mesma maneira que o meu Senhor morreu. Vocês querem me pregar numa cruz? Podem me pregar, mas me preguem de cabeça para baixo. Então a gente vê que aquele homem que brigava com Jesus, que negou a Jesus, depois se tornou um outro homem. Depois ele se tornou um outro homem, né? Ele se tornou um outro homem, e ele foi um daqueles que foi o principal cabeça na igreja de Jesus, né? Ele foi um dos principais no ministério, né? E, meus irmãos, quando, né, Jesus voltou aos céus, Pedro foi um daqueles que batizou e converteu muita gente, né? Através da pregação da palavra. Então a gente vê, né, que assim como Pedro, todos nós começamos uma caminhada sem saber muito bem o que está acontecendo, muitas vezes brigamos com Deus, mas com o passar do tempo, que a gente possa ser como Pedro, ao ponto de que, se for necessário entregar nossa vida por Cristo, que nós entreguemos e morramos pelo nome dele. Amém? Então, meus irmãos, continuando aí, né? Os anjos, eles demonstram um julgamento moral. A gente já falou isso, eu retorno a falar, né? Então, quando eles pecaram e foram expulsos do céu, muito tem a ver com esse julgamento moral, que eles preferiram os seus próprios bons prazeres. Eles evidenciam sua inteligência por meio de diálogos com humanos, né? Isso a gente vê em Mateus 28:5, que é o diálogo que o anjo tem ali com as mulheres que vão ao encontro da onde Jesus foi sepultado, né? Ele conversa ali com as mulheres, né? Aquele que vocês procuram dentre os mortos está vivo,
como ele diz ali para aquelas mulheres. E eles cantam louvores a Deus, né? Isso a gente vê lá em Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 11. Apocalipse 4:11 diz assim, ó. Isso daqui é os anjos, né? Vou pegar ainda a partir do 10, né, para a gente poder ir entendendo. Os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adoraram o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então isso daqui é um louvor, né? É como se fossem os próprios anjos aí louvando ao Senhor, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Próximo pontinho diz aí, ó: os anjos possuem grande poder. Eles são chamados de poderosos, Salmo 103:20, e são maiores em força e poder do que os seres humanos, 2 Pedro 2:11. Depois, meus irmãos, você pode pegar, né, os versículos aí, também na sua casa, né, se você for dar uma recapitulada aí e ler, vocês vão ver que está escrito realmente isso, certo? Mesmo assim, Deus demonstra maior amor pelos humanos do que pelos anjos, porque Ele não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. Então, os anjos que pecaram contra Deus foram lançados no mesmo momento no inferno, certo? Nós, muitas vezes, pecamos contra Deus e temos segunda chance. Isso mostra o amor de Deus por nós, ok? Deus nos ama tanto aqui, né, sendo criações deles aqui neste mundo. Ele nos ama tanto que Ele nos dá uma segunda chance, né? Ele sempre nos dá uma segunda chance. Coisa essa que nós vemos que não aconteceu com os anjos, né? Isso mostra o amor de Deus por nós. Então os anjos, meus irmãos, eles servem como exemplo para nós muito no quê? O que os anjos podem servir como exemplo para nós? Na adoração e na glorificação contínua a Deus. Nós vemos, né, que Isaías também ali em suas visões, né, Ezequiel também em suas visões, ele vê ali que os anjos estão em volta do trono de Deus, em todo o tempo que eles estão fazendo? Adorando a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Se nós queremos aprender algo com os anjos, né, não que eles sejam os seres que vão nos ensinar coisas, mas algo que nós aprendemos por mais de uma vez na palavra é que eles são adoradores. Eles glorificam a Deus incessantemente, né? Isso é algo que nós podemos aprender a partir disso. Nós devemos glorificar, santificar, adorar a Deus de forma incessante também. Amém? Mas uma coisa, né, que nós devemos entender também é o quê? Que eles estão em nosso meio, né? Nós devemos estar cientes da presença invisível dos anjos enquanto nós vivemos as nossas vidas diárias, mas nós não devemos orar a anjos. A nossa oração nunca deve ser entregue a anjos. Por quê? Porque eles são seres criados, né? E aí entra esse ponto, irmã, né? Muitas vezes as crianças até sabem, né? Até eu lembro também que até ali no Roosevelt, na minha época, eles ensinavam, né? Anjinho da guarda, meu bom companheiro, fica comigo o dia inteiro. Mas, meus irmãos, que poder que o anjo tem, a não ser aquilo que Deus entregou para ele? Então nós não devemos orar a anjos, nós devemos orar a Deus. Ele é poderoso para nos cuidar, para nos salvar, para nos guardar. Ele tem poder. Os anjos não têm poder para fazer algo por nós, a não ser aquilo que Deus faz, aquilo que Ele faz. Então esse ponto, né, de anjo da guarda e tudo mais, a palavra não nos fala sobre que cada um tem seu anjinho da guarda, né? Isso daí não existe na Bíblia, né? Que a gente tem anjinhos da guarda, né? Que fica ali junto da gente. O que a gente tem, o que a gente necessita é o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração e faz a boa obra em nós. A palavra não nos diz sobre anjinho da guarda, a palavra também não nos leva em momento algum a oração ou adoração a anjos, ok? Isso é algo que a palavra não nos ensina, então é algo que a gente não deve
né, viver. O que Jesus diz para nós? Nós devemos orar ao Pai no nome de Jesus. É isso que a palavra nos ensina. Devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Amém? Joia? Próximo ponto aí, ó. E aí é até um ponto interessante que tem a ver com isso, ó. Quando João tentou adorar um anjo, este anjo prontamente ele disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Isso nós encontramos lá em Apocalipse 19:10, ok? E tem outros momentos também, né, que nós encontramos isso na palavra, né? Homens, né, se curvando diante de anjos e anjos falando: não é sobre isso, não é para você se curvar diante de mim, né? Eu não sou nada, né? Sou apenas alguém que está trazendo uma mensagem, sou um mensageiro de Deus, certo? Então nós não devemos adorar a anjos, né, nem nos prostrarmos diante disso. Devemos tão somente adorar ao Senhor e orar a Ele. Não devemos tratar anjos que são parte da criação de Deus da mesma forma que tratamos a Deus, ok? Então isso é algo indiscutível para nós. Meus irmãos, 11 horas batendo, não vou dar continuidade, ok? Na próxima semana a gente dá continuidade à nossa aula, e aí na nossa aula a gente vai falar, tanto, né, continuando aí falando sobre os demônios e também as atividades que eles têm em nosso meio até os dias atuais, ok? E aqui nós finalizamos a nossa aula. Espero, né, que os irmãos tenham pegado alguns pontos aí. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, né, tragam aí para a gente poder discutir, né, meus irmãos? Tragam aí. O que me torna livre é o seguinte: se eu não saber responder, eu sei que a gente tem uma semana aí para estudar, para analisar e depois trazer novamente, entende? Eu acho que é muito pior a gente querer dar resposta de tudo sem saber do que qualquer outra coisa. Então, qualquer ponto que vocês tiverem aí, se eu não souber, eu falo com todo carinho que eu não sei. Mas pode ter uma convicção no seu coração que durante a semana eu vou pesquisar para trazer a melhor resposta possível. Hein? Joia. Uhum. Uhum. Isso, aparece um anjo ali naquele momento. Exatamente, que fala: opa, peraí, né? A gente tá, né? O anjo de Deus aparece ali no momento. É um anjo que aparece ali, né? E fala que não precisava, né, matar ele, viu realmente que a fé dele estava em Deus. E aí, após isso, naquele mesmo momento, eles encontram aquele cordeirinho, eles pegam o cordeirinho e sacrificam ali, né? É isso mesmo, irmão. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para a gente finalizar o nosso estudo. Hoje à noite, às 20 horas, nós temos o nosso culto. Amém? Então estão todos aí intimados a estar aqui conosco, né? Que a gente possa junto mais uma vez glorificar o nome do nosso Deus, ok? Feche seus olhos, oremos. Senhor, nós te damos graças por tudo que nós vivenciamos nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, pelo seu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, em nossos corações nessa manhã. Continue a nos trabalhar, Deus. Oramos ao teu santo nome, lhe pedimos que o Senhor possa estar nos guardando, nos dando proteção durante essa semana. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, que se prontificaram a estar aqui nessa manhã, Pai. Os leve, Pai, debaixo da tua santa proteção para os seus lares neste momento, Deus. Abençoa o nosso culto nessa noite também, Pai. Que seja um momento realmente de honra e glória ao teu santo nome. Assim nós oramos, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus. E todos dizem amém.